Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Rosenilda trazendo para vocês mais uma videoaula sobre a nossa primeira aula do segundo semestre. Nessa atividade, nós temos como assunto a variação da língua. Uma campanha publicitária aqui. Vamos fazer a leitura? Malta reunida, isto e muito mais tu encontras no verão amarelo. Bom, o que nós identificamos na imagem? Quais são os elementos principais aqui dela? Temos uma van, várias pessoas reunidas, dentro da van. Um dia ensolarado, representado aqui nas cores. A presença de um animal, prancha de surf, as pessoas com roupas leves e aparentemente alegres. Após fazermos essa leitura dos elementos, tem mais algum que vocês conseguiram observar aqui? Então preste bastante atenção e vamos lá para as questões. Esse anúncio faz parte de uma campanha que incentiva os moçambicanos a aproveitar o verão. Que elementos da imagem relacionam essa estação à sensação de bem-estar e descontração? Bom, essas pessoas estão indo para a praia. Com certeza, elas estão num momento muito bom da vida deles. Qual dos elementos que nós acabamos de identificar ali que está relacionada a essa estação do ano? Ou seja, o verão, não é? Vocês identificaram lá, juntamente comigo, que as cores estão representando um dia ensolarado, que é uma característica típica do verão, certo? Qual dos elementos? Vocês devem responder aqui para mim. A questão 2. De que modo a sensação de calor, característica do verão, ela é representada na imagem? Olha só, como que vocês identificaram nessa imagem aqui que se refere ao verão? Como que ela foi representada aqui? E no título da campanha, Verão Amarelo? Tem alguma palavra do título Verão Amarelo aqui que vocês identificam a relação com o clima? Qual é? A questão 3. No texto Malta reunida, nesse pequeno fragmento que aparece em destaque, ocorre uma palavra que praticamente não é usada aqui no Brasil. Bom, como diz aqui na primeira questão, essa campanha ela foi publicada em Moçambique, tá bom? Moçambique, Brasil, Portugal, tem a língua portuguesa como língua oficial, tá bom? Ou seja, eles falam português. E dentro dessa expressão, Malta reunida, tem uma palavra que não é usada aqui no Brasil. Qual é? É a palavra Malta ou é a palavra reunida? Espero que vocês tenham respondido que é a palavra Malta, certo? É comum usarmos a palavra reunida sim na nossa língua aqui no Brasil. Bom, então além de ter algumas diferenças aqui dentro do Brasil, na nossa língua, ela também não vai ser muito comum a mesma língua lá em Portugal, lá em Moçambique, tá certo? Bom, essa campanha foi publicada em Moçambique. Essa expressão é comum ela ser empregada pelas pessoas lá. E aqui no Brasil ela não é. Mas você conseguiu deduzir o sentido dela? Para fazer isso, pense então, de acordo com um cenário, com um contexto, que palavra eu poderia usar no lugar de Malta? Seria turma? Daria certo? Pessoas? Então, nós conseguimos deduzir esse sentido pelo cenário, pelo contexto, pelo texto verbal. A gente consegue identificar, assim, o sentido. Por mais que essa campanha seja uma campanha lá de Moçambique e que algumas dessas palavras inseridas aqui nessa campanha nós não empregamos na nossa língua aqui no Brasil,
mas pelo contexto nós identificamos o sentido dela. Suponha que essa campanha também fosse veiculada aqui no Brasil. Seria necessário, é claro, fazermos algumas adaptações pela forma com que os brasileiros falam, utilizam a língua. Então, quais são as adaptações que faria no texto para que ficasse de acordo com a linguagem que os brasileiros costumam usar? Bom, acredito que a maioria aqui não vai empregar esse pronome tu, certo? Tu encontras. Qual seria o termo utilizado mais comum aqui no Brasil no lugar desse tu? Qual o pronome? Pronome você, não é isso? Vamos ver como que ficaria? Isto e muito mais você encontra no Verão Amarelo. Seria mais ou menos dessa forma. Existem outras formas de você colocar esse texto da maneira que é dita aqui pelos brasileiros. Você deve organizar de acordo com o que você compreendeu e reescrever esse anúncio, tá bom? Nós temos aqui também, na próxima questão, uma imagem com algumas situações do cotidiano de uma pessoa. No primeiro quadrinho ele diz assim: "Tô aperreado, manhã. Não deixei ela ir? Não acho essa carteira." "Fala, Pedro, bom dia. Tudo tranquilo?" "Bom dia. Sente-se, por favor. Vou explicar como funciona a estrutura da empresa." Ele enviando um e-mail, no quarto quadrinho, vocês observam: "Caro senhor Nelson, envio-lhe o documento conforme acordado." E por último nós temos aí: "Oi, amor. Desculpe o atraso. Chegou um cara quando eu já estava saindo." Bom, nesse último quadrinho aqui nós percebemos a marca da oralidade, a marca da fala. Aqui na última linha, olha só, estava saindo. A forma correta da língua portuguesa é estava. Então, algumas situações do dia a dia ele empregou a linguagem formal e a informal. Ele, com a mãe, com a esposa, utilizou a linguagem informal. E durante o emprego, ele utilizou a linguagem formal, ou seja, a norma padrão da língua portuguesa. E por último, aqui no último quadrinho, a taxa de juros é um índice empregado na medida de rentabilidade nas poupanças ou que incorpora o valor de um crédito. Bom, a variação da língua não ocorre apenas porque os falantes são de países diferentes. Veja só, é a mesma língua. A língua portuguesa, como exemplo, vamos pegar ela. Ela é falada aqui no Brasil e em Moçambique, mas tem essas variantes, tá? Não só apenas diferentes por conta da questão de ser países diferentes. Mesmo dentro do território brasileiro, podemos perceber variedades linguísticas motivadas por diversos fatores, que são eles: regiões, áreas urbanas e rurais, idade do falante, escolaridade e a situação em que ela é empregada. Bom, a língua vai variar de acordo com o seu grupo social, de acordo com a região. Por exemplo, lá no sul, aqui no norte, as variantes linguísticas são diferentes. Lá no sul, eles terão expressões utilizadas naquela região, tá certo? E aqui no norte, aqui em Rondônia, aqui em Nova Mamoré, tem as expressões do povo daqui. As áreas urbanas e rurais. Pessoas que moram nas áreas urbanas e rurais têm uma linguagem própria cada uma. A idade do falante também tem essa distinção, viu, pessoal? As pessoas mais jovens falam de uma forma e as pessoas de mais idade têm uma outra linguagem. De acordo com a escolaridade, aqueles que têm mais estudo, daquele que nunca frequentou uma escola, também teremos essa diferença. E a situação em que é empregada, veja bem, essa pessoa que representou aqui na imagem, ela representou muito bem a situação que ela estava no trabalho e a representação no dia a dia, a linguagem empregada em cada uma delas.
Observe as particularidades da linguagem nas várias situações de comunicação que envolvem o personagem, nessas ilustrações que nós acabamos de perceber. Em seguida, nós temos aqui uma outra imagem. Primeiro eu faço a pergunta a vocês. O que mais chama a sua atenção nessa imagem? Quais são os elementos dela aqui? Olha só. Uma praia, palheiras lá no fundo, um surfista típico, né? E temos aqui uma pessoa de terno e gravata com uma prancha. Vamos ler o texto? Veja que belos movimentos elípticos fazem essas ondas. Meu caro amigo, pegá-las-emo neste instante ou mais tardiamente. Bom, essa é uma fala dessa pessoa de terno e gravata, que não condiz com uma linguagem desse grupo social, que é o grupo dos surfistas. Esse grupo tem uma linguagem própria, com giros, expressões desse tipo de grupo. Bom, eu espero que vocês tenham pensado aí que o que mais chamou a atenção, não é isso? É uma pessoa de terno e gravata querendo surfar. Totalmente fora de contexto, né? Bom, nossa próxima atividade é referente a uma propaganda. Conforme mostra esse anúncio aqui, ele foi divulgado nos anos de 1940 e ele vai exemplificar a variação histórica da nossa língua, as mudanças que ela ocorreu com a passagem do tempo. Olha só, observaram a maquiagem, o cabelo, a roupa e o texto? Vamos ler então. Colinos. O dentifrício de confiança econômico. Apenas 1 centímetro na escova seca, limpa, na escova seca, limpa e dá brilho aos dentes. Colinos, creme dental. Na letra A, nós temos a seguinte questão. Que termo também era usado naquela época para creme dental? Qual palavra presente aqui no anúncio que se refere a creme dental? Como era utilizado o nome para creme dental naquela época? Tá certo? Identifique no anúncio as palavras que antigamente eram escritas de maneira diferente da de hoje. E atualizar. Quando diz atualizar, vocês devem escrever da maneira que ela é escrita hoje, de acordo com as normas, com os acordos ortográficos vigentes da língua. Bom, dentifrício está se referindo então ao creme dental. A palavra dentifrício está escrito correto? Dentifrício. Precisaria ter um acento nela aqui. Confiança, econômico, também está sem acento. Então, naquela época, em 1940, essas palavras não eram acentuadas. A palavra centímetro também, observaram aqui? A palavra centímetro também está sem acento. A palavra seca, escrita com 2C. Certo? Então, vocês devem fazer a escrita correta delas. Que qualidades do produto foram destacadas? Veja o anúncio direitinho e diga aqui para mim qual é a qualidade. O que esse creme dental traz de benefício para o cliente? E esse anúncio revela que passagem do tempo não altera apenas a língua, que outros aspectos também sofreram mudança. Além da língua, as palavras escritas, conforme vocês observaram aí, também temos aí o cabelo, o penteado, né? As roupas, as vestimentas, a maquiagem. O personagem está apresentado dessa forma.